Jornal Onda Oeste está de volta, agora 1h20 e a Rádio Onda Oeste, através do Jornal Onda Oeste, recebe o professor da pós-graduação na IEC PUC Minas, diretor acadêmico da FASP e professor na Fundação Pedro Leopoldo, Charley Teixeira Chaves. Uma boa tarde, Charley. Boa tarde, Lívia. Boa tarde. Você lançou na última sexta-feira, dia 6, em Belo Horizonte, o seu livro O Povo e o Tribunal do Júri, da editora De Plácido. O livro ele tem como base a tese de doutorado sua e analisa o funcionamento do Tribunal do Júri. Para começar o nosso assunto aqui, eu queria te parabenizar pelo livro, né, pelo lançamento, e gostaria de começar falando sobre o título do livro, O Povo e o Tribunal do Júri. Esse livro que já estão comentando, não vai ser só um livro, vai servir de base para estudos também acadêmicos e talvez até para novas leis, né, para alguma coisa maior aqui no nosso país, né? E eu queria que você falasse da sua inspiração para tomar esse título do livro e estudar essa área. É um trabalho extremamente voltado para uma pesquisa. Nós tentamos objetivar primeiro separar o que seria povo e o que seria jurado. Porque na realidade nós temos uma ideia secularizada de que os jurados seriam os grandes responsáveis pela decisão. E isso vem lá das ordalhas, ou seja, aquela ideia de falta de fundamentação. E o trabalho foi concentrado justamente para tentar desmistificar a ideia de povo e jurado. São dois conceitos totalmente distintos e levou a uma confusão de que o júri é formado por povo. E na realidade o conceito de povo é muito maior do que o próprio tribunal do júri. Na realidade, aqueles 7 jurados que permanecem julgando ali são jurados, juízes de fato e de direito. E não representa claramente o povo como conceito macro, né? E aí o trabalho passou por uma questão histórica, né? Nós passamos por uma questão de construção histórica, pegamos e analisamos vários modelos, modelo inglês, modelo americano, modelo espanhol, modelo português, modelo francês, e dentre todos esses modelos a gente percebeu que o Brasil, ele adota um modelo que foi secularizado pela história e que não foi, e foi mitificado com bases inquisitoriais. Por quê? Porque os 7 jurados que decidem os crimes dolosos contra a vida, eles não são obrigados a fundamentar. E isso já foi uma discussão muito grande em outros países. A Espanha, por exemplo, na Constituição da Espanha, coloca claramente que os jurados são obrigados a fundamentar. Eles trabalham uma ideia simples de que o povo, ou melhor, os 7 jurados, têm a simples compreensão daquilo que está sendo visto e eles têm condições de fundamentar. É como se fosse eu analisando um filme. Eu vejo um filme, eu consigo chegar a alguma conclusão. Então, na Espanha, os jurados são obrigados a fundamentar. Em Portugal, é extremamente interessante. O sistema lá chama sistema assessorado. Ou seja, não é um sistema só de júri do povo, ou cidadãos. Basicamente é formado também com juízes. E lá também é obrigado a fundamentar. Na França tem uma peculiaridade que os jurados eles têm que discutir a prova antes e debater. O modelo americano, eles falam que não tem fundamentação, mas o estilo do sistema da common law é uma cultura extremamente diferente. É considerado a ideia de que há fundamentação pela discursividade. Os jurados conversam entre si. Lá nós temos a figura chamada foreman, que é o jurado que vai encabeçar a decisão, e eles vão discutir, debater. E lá só há decisão se for unânime, como regra, né? Como se for unânime. Então, a ideia de discursividade, de debate entre os jurados, mesmo que não tenha a descrição da fundamentação, é uma espécie de fundamentação, coisa que não acontece no Brasil. Como são escolhidos esses jurados fora do Brasil? Porque aqui eles são escolhidos, né? E depois sorteados. E os sorteados formam esses 7 componentes que vão avaliar o caso, né? E fora daqui, como que funciona essa escolha dessas pessoas? Vamos pegar o primeiro exemplo do modelo americano, né? O sistema americano adota o sistema de jurados pela ideia de representatividade, e essa representatividade tem que ter pessoas com contrassenso, com opiniões diferentes. Justamente para ter esse debate, eu tenho que ter pessoas de esquerda, direita, opiniões diferentes, justamente para que chegue à unanimidade. E outra coisa, todos os outros modelos adotam uma ideia de júri par, com número par. O Brasil é um número ímpar, né? Lá não é número par, porque justamente a unanimidade é justamente para alcançar se foi o veredito de forma a condenar ou absolver. Então, essa questão do júri, eles trabalham uma ideia de cidadania, uma ideia de conscientização, coisa que ainda falta. A gente tem que trabalhar uma ideia de cidadanização do nosso povo, ou pelo menos para poder tentar compreender, senão ele cai em uma situação de um jogo de falácias, de argumentos, onde que ele vai decidir sem saber o que está decidindo.
E o trabalho justamente é um trabalho iconoclástico, ele tenta buscar retirar essas ideias da influência. Até mesmo eu tenho um capítulo sobre a mídia, justamente como que a mídia influencia, né? A mídia, ela tem todo um empoderamento, toda uma força, todo um poder, justamente para tentar trazer alguma realidade. Porém, para o processo, isso se torna ineficaz, porque isso não é debatido. Os jurados no modelo brasileiro, que como eles não fundamentam a decisão, então ele tem uma facilidade de pegar qualquer espécie de argumento e colocar aquilo pelo sim ou não. Ou seja, qual foi o motivo da decisão? Se eu pensei nesse sentido ou naquele sentido, não tem um esclarecimento. Então esse é um dos grandes problemas do Tribunal do Júri brasileiro. O modelo americano trabalha uma ideia de representatividade, a ideia lá há uma discursividade, há uma oportunidade dos advogados entrevistarem as testemunhas, ou melhor, os jurados, para justamente saber qual que é a fonte, o pensamento, se é radical, sobre opiniões religiosas e por diante. O modelo brasileiro não tem isso. Lá, justamente essa ideia de trabalhar uma decisão democrática é o que falta no modelo brasileiro. Muito interessante. Charley, você acredita que as autoridades que possam ler o seu livro, esse artigo, eles podem trazer alguma mudança para o Código de Processo Civil do nosso país? Já existe possibilidade de mudanças. Uma primeira mudança que esse livro meu aborda, e é uma coisa que já está sendo discutido, é transformar o número de jurados em 7 em número 8, né? Então isso é uma mudança, né? Até porque quando dá empate, é porque tem dúvida. Se existe dúvida pela votação, lógico, tem que ser absolvido, né? É uma regra constitucional. Se existe dúvida, a gente não pode condenar uma pessoa sempre que existe dúvida, né? E esse trabalho, ele foi testificado por inúmeros autores, né? Na minha banca de doutorado, nós tivemos 5 professores, dentre eles juízes, né? Eu tive também na TV Justiça, onde eu tinha um desembargador aposentado, que também sabatinou, e também um defensor público do Tribunal do Júri, né? E lá no debate a gente conseguiu captar, e todos tiveram essa realidade de que há uma necessidade de mudança. O júri, ele é secularizado desde o passado com uma ideia de que a voz do jurado é a voz do povo, podendo condenar uma pessoa inocente ou absolver uma pessoa culpada. Por quê? Porque tem uma ausência de fundamentação, há uma falta de esclarecimento. O juiz togado, o juiz concursado, ele simplesmente decide com a vontade dos 7 jurados, porém não tem o esclarecimento do que é isso. Por quê? E qual o motivo? Só pra você ter uma ideia, o modelo brasileiro dentro da América do Sul, só Colômbia é igual ao Brasil. Todos os outros países abandonaram o Tribunal do Júri brasileiro. E aí vocês vão falar assim, não, mas o júri é sedutor. E realmente, ele seduz, é mágico e tudo, aquela fala, ainda mais pro pessoal da comunicação, né? Justamente que trabalha muito a questão da linguagem, as falácias, argumento de autoridade, essas coisas, essas questões todas. Porém, o exemplo que a gente tem do júri é o modelo americano. E eu digo, o modelo americano tem um sistema como um acordo onde que tem essa ideia de cidadanização, essa ideia de que não é necessário uma regra prevista para eu entender que aquilo é importante. Tem essa questão de uma fundamentação diversa da escrita, porque tem o debate, tem essa ideia de colocar pessoas com opiniões diferentes, tem a ideia de unanimidade para poder condenar. O Brasil não, é uma maioria simples. Nós temos um problema sério, uma maioria simples com sim ou não. Tem jurados que ficam horas e horas aí no julgamento, ele fica doido, tá pensando numa novela, tá pensando em problema em casa, aí ele fala sim, não, simplesmente para se livrar. E aí nós não temos um lastro de vinculação do jurado nosso naquilo que está sendo decidido, e é muito sério. Com certeza. Essa fundamentação, como seria a fundamentação no caso do jurado? Cada um teria que fazer a sua própria fundamentação. Isso. A questão da fundamentação foi uma das grandes polêmicas da minha tese, né? O modelo francês tem uma ideia de fundamentação de que eu coloco a prova em debate, a evidência em debate. Então, os jurados só poderiam admitir aquela prova em debate. Nos Estados Unidos, os jurados recebem a ideia de toda discussão, só que o juiz tira a prova ilícita. Há uma lista daquilo que pode ser trabalhado. Vocês podem perceber naqueles filmes que o juiz fala assim, jurados, desconsideram isso. E é para desconsiderar. O modelo brasileiro não tem desconsideração de nada. Tudo que é falado, dito, entra no ouvido, sei lá se influenciou ou não. E aí esse é o problema. Então o jurado, se ele quer condenar, ele tem que articular. Eu não sei, eu não fui formado em direito, tudo bem, mas ele tem condições de extrair o significado daquilo que foi exposto ou colocado. E a ideia, justamente, se foi mal exposto, é justamente o jurado fala assim, não, eu quero que repita um entendimento, alguma coisa que ele ficou à margem do aclaramento. Então a ideia é que, se eu vou assistir um filme de ficção, que normalmente nos comove, a gente sai com inúmeras conclusões, né?
por que no julgamento a gente tem essa condição? Lógico, eu tenho que trabalhar também uma ideia de educação, eu tenho que pegar uns jurados que tenha, seja no mínimo alfabetizados, justamente para poder compreender aquilo que está sendo debatido. E isso é uma questão de cultura, é uma questão de evolução para entender que os jurados têm condições de extrair significados daquilo que foi debatido. Muito bom mesmo. Obrigada mesmo por ter vindo aqui. Parabéns novamente pelo seu livro, O Povo e o Tribunal do Júri. E agora nós vamos fazer o sorteio. Muitas pessoas ligaram, deixaram seus nomes. Então, vamos lá, Letícia, tá com você aí. Vamos lá, o nome do ganhador é... o Alex Oliveira Silva. O Alex Oliveira Silva, do bairro Centro. Telefone 99, finalzinho 37. Parabéns, o Alex Oliveira Silva. Parabéns. Charley, como que você quer fazer a entrega do livro? Ele pode vir buscar? Você pode autografar aí pra ele? Posso, por que já faz uma coincidência, o Alex é meu aluno. Ah, é? Aí, parabéns, o Alex. Vai ter que estudar muito, tirar nota boa. Tem que passar, senão a gente deixa. Parabéns, o Alex, né? É isso, então pode deixar o livro aqui e você já escreve pra ele, pode ser? Deixa. Não, então ótimo. Então o Alex pode passar aqui em horário comercial, hoje até às 6 horas, ou amanhã a partir de 8 até às 6 da tarde. Charley, mais uma vez, obrigada pela sua participação, obrigado por esses esclarecimentos, espero que isso traga, e eu tenho certeza que trará muitas contribuições também para o nosso sistema aqui, para o nosso código processual, né? Obrigada novamente, parabéns. Obrigado, Lívia. A oportunidade de estar aqui, né? Trazer um conhecimento, né? É um trabalho bacana que vai trazer uma nova reflexão, e obrigado pela oportunidade.